E aí, família Zoeira do Fogão, tudo bom com vocês? Bom, espero que sim, comigo está tudo ótimo. Ontem a vitória não veio, mas foi por pouco. Que apresentação do Botafogo. Gostei demais, hein? Antes de eu botar a matéria completa aqui, dá uma moral ao canal, curta, compartilha, se inscreva aqui, adicione o sininho, que toda vez que tem vídeo importante do nosso Botafogo, eu tô aqui pra falar com vocês. Vamos lá ver a matéria, daqui a pouco eu volto. Logo na estreia do Campeonato Brasileiro, os dois últimos campeões nacionais. O que estava em casa ainda sentia o que aconteceu na final há 3 dias. É normal, e eu sabia disso, que o lado anímico do jogo de hoje não ia estar no nosso máximo. São dias que a gente dorme pouco, a gente pensa no que podia ter feito, no como poderia ter vencido aquele jogo, era uma final. Talvez isso explique minutos iniciais tão sem inspiração. E do outro lado, estava uma equipa que, tal como o Palmeiras, quer ser campeã. Verdade, Abel, mas dava para esperar mais de Palmeiras e Botafogo. Tanto que o primeiro lance que levantou a torcida foi um drible desconcertante de Estevão para cima de Barbosa, jogada que não deu em nada. O Botafogo começou a oferecer mais perigo. Vitinho levou no fundo e cruzou para Igor Jesus, que não conseguiu marcar. Depois, Savarino mandou para fora. A resposta palmeirense com Estevão, também para fora. Mas por que sempre ele? Ele acaba chamando muito mais atenção, muito mais responsabilidade, mas a gente chega pelo lado esquerdo, a gente chega por cruzamento, a gente chega com chute. Mas quem chegou pela última vez no primeiro tempo foi mesmo o Botafogo. Savarino pegou no contra-ataque e tinha Arthur ao lado, mas preferiu chutar e parou em Everton. Savarino teve mais uma chance de avançar e abrir o placar, mas adiantou muito e perdeu. Mais uma do Botafogo, Igor Jesus mandou para fora. E o Palmeiras tinha Vitor Roque, de cabeça, para fora. Vitinho também usou a cabeça, poderia ter marcado, mas a bola parou em Gregor. E o Palmeiras ainda teve aquela bola chamada de bola do jogo. Belo passe de Bruno Fux e Flaco Lopes, cara a cara, sozinho com o John. Você não acha que falta repertório? Não é muito pouco para esse time do Palmeiras? Como é que foi a jogada do Lopes, do gol que falhou? Um cruzamento. Como? Foi um cruzamento Como? que o Lopes ganha na frente. Foi um quê? Um cruzamento, um lançamento. Foi um passe. 80% dos golos, 80, não são 100, são feitos de combinações de cruzamento, ou rasteiros, ou 2 contra 1, ou passes atrasados. É assim que se fazem. E foi isso que nós fizemos durante os anos todos e vamos continuar a fazer. Pela terceira vez seguida, o Palmeiras saiu de campo sem marcar gols. O problema ofensivo na estreia do Campeonato Brasileiro é a herança do Paulista e foi o principal assunto depois da partida. Falta termos todos os jogadores disponíveis, falta-nos começar a ganhar para dar um pouquinho de confiança, apesar de termos ido à final. E uma coisa que é fundamental, a criatividade também de jogadores, porque os jogadores também ganham bolas sozinhos. Do outro lado, a estreia de Renato Paiva com 0-0 depois de mais de um mês sem jogar. E atenção, não estou satisfeito com o resultado, mas de facto tenho que dizer que hoje volta-se a confirmar que é um grupo de campeões. São campeões no talento, na dedicação e no honrar este escudo. Nada de gols, ninguém satisfeito por completo. Mas tem um lado que vai com uma última imagem ruim na memória. Que coisa, então, uma guerra entre torcida cobrando indiretamente o Abel, o time, que não ganhou o Paulistão. Ah, mas era só um estadual. Gente, não ganhar o Campeonato Paulista pesa. Outra coisa, até o momento o Bragantino joga com o Ceará para fechar a rodada. Nenhum paulista venceu, o Edu falou isso no começo do programa. Nenhum paulista deu as caras com Vitória. Então, Edu, Palmeiras está numa situação que, pro futebol que tem, pelos jogadores que contratou, pelo poder técnico, está devendo. Sim, Renato, da mesma forma como eu falei do Fluminense, que vai ter o Mundial, o Palmeiras é a mesma coisa. A gente sabe que o momento é de instabilidade, né, do treinador e também do time. É normal um jogo como ontem com o Botafogo ter aquela falta de confiança? Porque perdeu um título para o seu rival, a cobrança, entendeu? Então eu acho que agora o Abel é ter tranquilidade, né, como ele falou no livro dele, né, Você cabeça, leu o livro? De cabeça fria, como que é? Cabeça quente Cabeça fria e coração quente. Só que o dele é o contrário. Ele tá com a cabeça quente, ele tem que ter tranquilidade nesse momento, até para dar tranquilidade para eles, para os jogadores, porque os jogadores vê no Abel o grande líder. E eu vou destacar alguma coisa assim, sabe, Renata, com relação a 2 jogadores que faz muita falta, Gustavo Gomes e Marcos Rocha. Esses são líderes tanto dentro de campo como fora de campo. E eles não estando ali, o time está numa instabilidade muito grande e não tem
É claro que o Everton é um cara que chama atenção, né? O Veiga, mas esses dois faz muita falta para a equipe do Palmeiras. Como é que você imagina que o Veiga tá depois de perder um pênalti decisivo na casa do Corinthians que poderia ter levado para os pênaltis? Olha, conhecendo o Veiga, assim, que eu joguei junto com ele, trabalhei também depois, eu vejo que sem dormir. Não, ele tem um mental forte. É claro que todo mundo sente. Ninguém é de ferro. É lógico. Mas ele tem um mental forte, ele se prepara bem, né? E esse momento, o Veiga não está bem tecnicamente. Até mesmo antes do pênalti, ele não está bem. Mas ele está se esforçando, ele está correndo, não está se escondendo do jogo. São momentos que todos nós aqui já passamos, né? Momento de não confiança. E para você ter confiança de novo, é fazer o simples, fazer o objetivo e não inventar. É isso aí. Agora, Cicinho, o Palmeiras já poderia ter dado uma resposta melhor até na questão de entrosamento, de futebol no Paulistão. E chegou, primeiro, quase não passa da primeira fase. Teve um erro de arbitragem que favoreceu o Palmeiras com o São Paulo. E na final, o Corinthians venceu em pleno Allianz Parque. Ronaldão, Palmeiras, hein? Não tá tudo isso, mas é só a primeira rodada. Jogou com o atual campeão brasileiro. O Botafogo se preparou e bem. O Botafogo não veio para brincar aqui em São Paulo, pelo contrário. A gente viu o Gregory jogando muita bola, o Igor Jesus mostrando futebol convincente, Patrick de Paula, uma surpresa, ex-Palmeiras, também foi bem no jogo. O Botafogo estava ligado. Estava ligado, os dois gostam de jogar no gramado sintético, mas ontem nós vimos um barro sintético. Uma nova leva de... Porque aquilo lá... O que é aquilo lá, o Dracena? Fio de coco. Um barro sintético. Como é que é, Cici? Parece que essa grama aí, esse gramado... Parece que essa grama aí, esse gramado que sustenta ele é muita modernidade. Fio de coco. Fio de coco. Fio de coco. Agora É muita modernidade, entendeu? Isso aí não está só acostumado com isso, né? Como é que é? É modernidade. Tá bom. Mas agora, outros dois times gostam desse gramado, né? Sim, por isso que teve uma dificuldade. Agora, o que aconteceu aí é o seguinte também. Tá falando muita coisa de... A gente fala aqui muitas vezes de um jogador tá com aquela autoestima, né? Com aquela forma. O cara chuta do meio de campo e faz o gol. O Veiga, ele já teve nessa fase, do meio de campo, chutava e fazia gol. Aí batia no cara, aí o Flaco Lopes lá vinha e fazia gol. Flaco Lopes, hein? Perdeu uma chance incrível. A fase não tá boa, por quê? O vestiário não tá legal, gente. É isso que acontece. Voltou, sim, que vão continuar a ganhar, porque de facto, acho que voltou o Botafogo, que orgulha os nossos torcedores, repito, sem estar feliz com o resultado. E voltou o Botafogo, que traz orgulho aos nossos torcedores. Não sei se trouxe orgulho, mas trouxe esperança. Pelo menos, não trouxe, André? Trouxe, concordo, Abel. Concordo, Abel. Acho que o que o Abel falou tem sentido. A questão da preparação do Botafogo para esse jogo é muito superior que a do Palmeiras. A questão anímica, o desgaste, a derrota numa final. Só que a gente fala de um Palmeiras que não joga bem há algum tempo. Então a gente não tá falando especificamente desse jogo onde você tinha esse contexto que merece ser considerado. Então, e ritmo de jogo também tem que ser considerado? Eu acho que sim. Quanto tempo o Botafogo não Um mês, mais de um mês. O último jogo foi final de fevereiro, né? Mas ele fez jogos amistosos. É claro que é um ritmo diferente, mas fez. Mas lógico que o Botafogo chega numa condição mesmo, somando, o Palmeiras vinha jogando, dentro do cansaço, dentro da questão anímica de perder um título, acho que a conta é mais favorável ao Botafogo. Mas a gente tá falando de um Palmeiras que tá com problema já há algum tempo, de transição defensiva. O Botafogo tomou conta do meio de campo. Mais uma vez, isso tem sido um problema constante do Palmeiras, ainda que acho que uma das boas notícias do Palmeiras foi a estreia do Lucas Evangelista, fez um jogo interessante. Mas é um Botafogo no meio de campo, o Gregory, uma partida muito boa. O Patrick de Paula, que acabou sendo uma surpresa na escalação, por tudo que envolve também, né? Reencontrar com o Palmeiras, fez um jogo muito bom. E o Botafogo, eu concordo, foi superior. Se você olhar a estatística, número, o Palmeiras teve naquela de gols esperados, superior ao Botafogo, mas muito por conta das chances claras que perdeu. O cabeceio com o Vitor Roque e principalmente a chance do Flaco. Mas o Botafogo foi superior dentro da estratégia, como dominou o jogo, teve as principais oportunidades. Igor Jesus fazendo trabalho de pivô muito bem no jogo. Então, assim, o torcedor do Botafogo que viu o ano sendo só basicamente preparação e deixar de lado os títulos, até uma postura assumida pelo próprio Textor publicamente, viu uma resposta. Acho que é muito cedo pra falar, olha, o Botafogo tá de volta, vai brigar por todos os títulos, acho que é um jogo que a gente tá falando. Mas a primeira impressão do trabalho do Renato Paiva, pra mim, foi muito positiva. Acho que a crítica ao Botafogo foi como pecou na definição das jogadas. E aí, não querendo individualizar, mas individualizando, Savarino esteve muito abaixo. Ele que é pra mim, foi o melhor jogador do Botafogo na última temporada, ele pecou muito na definição das jogadas, e aí acho que o Botafogo acaba não vencendo o jogo e quase perde, muito por conta desse problema da definição. Mas pensando assim, no que foi executado, dentro de estratégia, na intensidade do jogo, eu gostei muito do que foi o primeiro teste do Botafogo do Paiva. Que o achou interessante o Lucas Evangelista, até que ponto? Atuação. Eu achei ok. Um cara jogou estreando, começando novo, achei um dos pontos positivos. Não uma atuação exuberante, mas acho que foi um dos pontos positivos do Palmeiras. Ainda sobre o Savarino,
para além das definições, as decisões. Né? Exatamente. Às vezes ele podia ter feito um passe. Tem uma que ele podia ter tocado a bola no meio, ele chutou e o Everton defendeu. Né? Mas é muito mais do que o Botafogo mostrou nesse ano. Foi sem dúvida a melhor partida do Botafogo, até porque não há outra. Não houve Botafogo nesse ano. Então e é muito alentador, porque é o início de um trabalho. Né? A gente está falando de um novo trabalho, com o Paiva, cujo nome também o torcedor do Bahia não gostava. Falei que o torcedor do Bahia não gostava do Rogério, também o que pegava no pé do Paiva, né? Voltou o Botafogo que honra os seus torcedores. Essas foram as palavras de Paiva ontem, após o empate em 0-0 com o Palmeiras. Um empate mentiroso, hein, galera? E aí, gostaram da estreia do Botafogo? Galera, eu gostei da estreia do Botafogo. Eu não esperava um Botafogo vindo forte nessa primeira rodada, principalmente contra o Palmeiras, que é um time ajeitado, jogando em casa, tendo o mesmo elenco, com reforços, tendo o mesmo treinador. Eu falava isso aqui durante a semana, né? Que o Palmeiras tinha uma leve vantagem sobre o Botafogo por ter o fator casa, por ter um elenco parecido com o do ano passado, já tá vindo em clima de decisão, jogando Paulista até a última rodada. Então eu achava que o Palmeiras tinha essa certa vantagem, mas dentro de campo isso nada aconteceu, né? O Botafogo que vinha jogando mal antes sem seu treinador, agora com uma cara, né? Voltou o Botafogo de 2024? Será? Bom, não dá para comparar muito bem o Botafogo com o de 2024. Existem diferenças, mas também existe ali alguns pingos de 2024. São 8, 9 jogadores que estiveram aqui ano passado. Então dá para mudar também trágico, mas também não dá para comparar. Mas de qualquer forma, eu estou orgulhoso da partida que o Botafogo fez ontem. Orgulhoso. O Botafogo ontem poderia ter saído mais uma vez do Allianz com 3 pontos, com uma vitória sobre o Palmeiras, né? Os últimos jogos que o Botafogo fez lá, o Botafogo está 4 jogos sem perder na casa do Palmeiras, né? Então aquele negócio de jogar contra o Palmeiras lá, que era um bicho-papão, isso já não acontece mais com o Botafogo. Tivemos grandes chances, e eu tô vendo muita gente falando mal do Savarino, porque o Savarino foi o principal jogador do Botafogo, que perdeu as principais chances claras de gol do Botafogo, foi com ele, pelo menos 2. E ele desperdiçou as 2. Mas galera, pô, pelo amor de Deus, né? Não dá pra cobrar o cara que praticamente ajudou demais o Botafogo ano passado nos 2 títulos, né? Mas principalmente no Campeonato Brasileiro. Ele fez aquele golaço contra o Internacional, o Botafogo vencendo o Inter, que estava muito forte na altura do campeonato, né? Naquele segundo turno do Campeonato Brasileiro. Ele fez 1-0 o Botafogo lá. O Botafogo já viajou direto para São Paulo para enfrentar, né, o próprio Palmeiras. E ele marcou o gol também no Palmeiras naquele jogo. Na verdade, esse jogo depois do Inter, o Botafogo não pegou o Palmeiras, mas ele já tinha pego o Palmeiras antes, né? E ele tinha sido decisivo contra o Palmeiras, marcando um gol. O Botafogo venceu por 3-1. Depois o Botafogo precisava vencer o Internacional, porque o Palmeiras estava ali na cola, e o Botafogo vence o Internacional, né, abrindo aquela vantagem do Palmeiras, né? E teve aquele jogo de decisão contra o próprio Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, que foi na casa deles, que estava ali praticamente quem ganhasse era o campeão, e o Botafogo foi lá e fez 3-1 com o gol dele também. Então assim, não dá pra falar mal do Savarino. Pelo amor de Deus, primeira rodada do campeonato, ele tá meio que fora de ritmo, né? O Botafogo inteiro tá meio que fora de ritmo. Eu acho que desse elenco atual do Botafogo, eu não penso em nenhum outro jogador que estivesse ali e falasse, não, ele teria feito gol. Não tem condições, porque o Botafogo ainda tá meio fora de ritmo. E mesmo assim, não faltou vontade. É isso que a gente queria ver nesse Botafogo nessa primeira rodada. Era vontade de ganhar, e o Botafogo teve. Tem muita coisa a se melhorar. É um trabalho de apenas 1 mês do Paiva. Tem muita coisa, ele vai aprendendo com o tempo qual deve ser as melhores substituições, né? Mexendo nessa posição ou naquela, ele vai aprendendo com o tempo. É muito pouco tempo de trabalho, mas a gente queria ver isso, aquela vontade de ser campeão novamente. E ontem, cara, eu vi, até o Patrick de Paula fez uma boa partida, realmente ele fez uma boa partida, né? O Igor Jesus precisa ficar um pouquinho mais dentro da área. Teve uns 2 lances ali que a bola voltou ali pro meio do gol, né? O goleiro do Palmeiras também que salvou. Se eu não me engano, ele foi eleito o craque do jogo, o goleiro do Palmeiras. Por quê? Porque o Botafogo partiu para dentro do Palmeiras. Se o Botafogo fizesse 1-0, o Palmeiras não teria forças para tentar empatar, né? O Palmeiras não se encontrou no jogo ontem. O Botafogo perdeu apenas posse de bola, teve uns 15, 20% a mais de Palmeiras, mas finalizações, chance real de gols. O Palmeiras teve uma chance real de gol, né? Clara que poderia ter feito um gol, que seria muito injusto o Palmeiras sair vitorioso ontem. E o John fez uma grande defesa. Bom, eu estou satisfeito com a primeira partida. Eu acho que a tendência é de que o Botafogo vai evoluir muito,
tá? Muito. Foi a primeira partida contra uma grande equipe, né? A gente sabe do tamanho do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, é o maior campeão do Brasileirão. São os 2 últimos campeões brasileiros, o Palmeiras 23, Botafogo 24. Então, assim, era um jogo muito importante e o Botafogo, para mim, se saiu muito bem. O Grégoro fazendo uma ótima partida. O Jair, né, o Bastos, sentiu um pouco antes de viajar para São Paulo, não foi. O Jair, né, aquele sangue frio com um garoto novo, ele mostra uma certa habilidade um pouco avançada para um zagueiro e me surpreendendo a cada partida está me surpreendendo mais, estou gostando cada vez mais. Eu acho que eu fui um dos poucos que critiquei ainda o valor absurdo que foi pago por ele para tirar ele do Santos, mas eu estou começando a entender o porquê desse valor absurdo. Um moleque tem bola, que nem eu falei, muita habilidade para um zagueiro, estou gostando dele. Acho que quanto mais ele joga, vai ser uma briga boa aí por titulares na zaga, tá? Isso é muito bom também. Grégoro, que nem eu falei, uma ótima partida. Marlon Freitas, uma partida mais ou menos. Igor Jesus também, uma partida mais ou menos, dá para entregar mais. O Santos Rodrigues ainda não mostrou muito, uma boa partida do Arthur. Enfim, o elenco, né, o conjunto foi uma boa partida do Botafogo, me surpreendendo. E por pouco, galera, o Botafogo não conseguiu 3 pontos aí, largando com uma vitória no campeonato. Agora, ó, virada de chave, hein? Agora, Libertadores, quarta-feira, tem Botafogo, tá? Universidade do Chile, lá, e o jogo vai ser pela Paramount Plus. Ah, Zoeira não tem a Paramount. Então vou deixar uma dica aqui pra você. Presta atenção, Zoeira. Quer assistir esse jogo? Ou pelo menos fazer um teste grátis? Essa TV por stream aqui com preço acessível que cabe no seu bolso. São milhares de canais abertos e fechados. E vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário. Você entrando no link, você já pode fazer seu teste grátis agora, para qualquer canal. Se você gostar, você já fecha o pacotinho para quarta-feira, você não ficar por fora desse jogo. Aí você fica assistindo aí, que nem o Luiz Henrique, em tela torta, né? Cheio de delay. O jogo já acabou e tu tá assistindo o jogo ainda. Então vai lá, tá? São milhares de canais abertos e fechados. E outra, você pagando com antecedência, você ganha desconto. Se você indicar um amigo, você ganha desconto. Milhares de canal e você já pode assistir o Botafogo. Se você não quiser fazer um teste grátis agora, de 1 hora, você pode assistir no primeiro tempo do Botafogo. Gostou? Rodou de boa? Você pode assistir no seu tablet, computador, na sua televisão, onde você estiver, abaixo tem internet. Gostou? Vai lá rapidinho, fecha o pacote e assiste o segundo tempo e todos os outros jogos do Botafogo. Então não perca tempo. Link fixado no primeiro comentário, vai te levar pro WhatsApp. E lá você conversa com o rapaz, tá? Galera, que nem eu falei do Luiz Henrique, assistindo o jogo de tela torta. Ele falou que não tem Globo lá na Rússia. Realmente, não tem, né? Então ele assistiu aí no Piratão, provavelmente no Facebook, no Twitter, não sei. E assistiu o jogo do Botafogo e falou que queria estar no Rio de Janeiro. Cara, o cara foi campeão da Libertadores. O cara foi campeão do Brasileirão pelo Botafogo. Então, não só ele, como eu acredito que o Almada, talvez um pouco menos que ele, por não ser brasileiro, mas o Almada também carrega aquela canequinha dele, que tem um escudo ali da Libertadores, né? Tem o escudo do Brasileirão. Porque, cara, ficaram marcados na história. E o Luiz Henrique até mais por ter sido mais... Tava antes aqui, jogou mais, fez mais gols. E assim, e ele falando com vontade de estar no Botafogo, né? Cara, isso é espetacular, isso é espetacular. Seria muito bom ver ele novamente aqui no meio do ano, pro Mundial, mas acredito que isso não vai acontecer. Provavelmente até o Almada pode vir, já que ele pertence ao Leão nesse momento. Nesse momento pertence ao Leão. Então é o mesmo grupo do Botafogo, pode pintar aqui no Botafogo a qualquer hora. Já Luiz Henrique, infelizmente, já foi para outro clube e fica mais difícil o retorno dele. Mas, cara, é muito bom ver isso. É muito bom você ver que tem um sangue botafoguense correndo ali nas veias dele por enquanto, né? Tu pode ver que ele foi reveado pelo Fluminense, fez grandes jogos, e ele não fala do Fluminense, ele fala até que tem um certo carinho e tal, normal, mas tu vê que quando ele fala do Botafogo é diferente. Como eu falei também, campeão, né, pelo Botafogo 2 vezes, e sim, Libertadores todo mundo quer, né? Quarta-feira tem. Ó, vou ficando por aqui, pro vídeo não ficar muito comprido. Deixa tudo nos comentários aí o que você achou dessa primeira rodada do nosso Botafogo, tá? Eu vou ficando por aqui, qualquer informação importante eu volto. Fiquem todos bem, fiquem com Deus, até a próxima. Fui!